Rapaz, já tá gravando já, pessoal? Já pode começar já? É? Rapaz, tô sendo mais que tampa de marmita, né? Mas vamos lá. Fala, galera! Dizem que de filósofo e louco, todo mundo tem um pouco. Eu estava no canal errado isso aí, gente. Não era pra ser esse negócio aí não, hein? Mas vamos... Mas será que é isso aí mesmo? Tem umas frases aqui também, né? Frases de caminhoneiro também aqui, né? Pobre é igual batente, quando não está esticado, tá no rolo. Eu sou a frase do para-choque, é impossível não olhar pra mim. Não há estrada longa quando há algo que se busca. Ninguém é evidente, liga a seta antes de virar. Pois é, né, pessoal? Eu acho que não era esse o canal, viu? Mas tudo bem. Fala, galera! Professor Brunão aqui com vocês, tudo jóia? Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudades. Cara, tô com saudade da galera berrando no fundo da sala de aula. Não é brincadeira, vocês não fazem isso, imagina. De vocês conversando, aquela agitação, aquele mercado de peixe enlouquecedor que vocês fazem dentro do colégio, né, gente? Morrendo de saudade de vocês, meus caros. Viu? Seguinte, hoje nós vamos aqui nessa videoaula de filosofia falar exatamente sobre algumas dicas fundamentais que eu trago para vocês para nós podermos estudar aí para avaliação integrada aí. Estamos na reta final, hein, galera? Tá chegando, ó, aquele pique final, temos que dar aquela corridinha, a gente precisa chegar com qualidade lá, tá certo? Então, ó, pra galera aí do primeiro ano do ensino médio, ó, coraçãozinho, morrendo de saudade de vocês, queria poder tá trocando ideia, conversando, a gente falando das coisas importantes, mas vamos aproveitar esse momento para gravar essas dicas, tá certo? Para que facilite aí no estudo de vocês. Então, ó, primeira dica que eu vou dar para vocês diz respeito justamente à definição do que é filosofia e para que filosofia. Geralmente a galera diz que filósofo é aquele cara que anda com a cabeça no mundo da lua, né? A galera geralmente fala que filosofia não serve para nada, fala que a filosofia não é importante, não é fundamental, que não vira nada. Será que é bem assim mesmo? Olha, a gente tem que parar para pensar em algo muito simples e muito elementar, pessoal. A filosofia, ela não tem uma finalidade, ou seja, ela não tem uma utilidade, né, tal como a gente pensa. Então, sei lá, eu vou ralar bastante, vou trabalhar porque eu quero ganhar meu dinheiro, minha grana, para poder ter meu carro, ter minhas coisas. Né? Ou seja, você tem uma utilidade, você vê um começo, meio e fim utilitário naquilo que você está fazendo. Não é isso que serve a filosofia. A filosofia é justamente o contrário. A filosofia serve para a gente questionar aqueles aspectos que a gente tende a entender na sociedade como naturais. E mais do que isso, a filosofia serve para a gente conseguir questionar aquilo que é óbvio. Às vezes comportamentos, valores, atitudes, ações que a gente tende a acreditar que é normal, sempre foi assim, né? Aí vem aquela tia-avó, não, mas fulaninho sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, né? Então, ou seja, a filosofia ela serve para questionar o ambiente em que a gente vive, para a gente poder refletir principalmente a respeito da nossa existência. Ó, ficou bonito, né? Vocês gostaram, né, da existência aqui, né? Ou seja, a filosofia serve para que a gente possa questionar as coisas que parecem ser naturais, mas não são, aquelas que parecem ser óbvias, mas quando a gente vai ver, não tem nada de óbvio, se tratam de construções sociais, se tratam de relações sociais, né, de coisas que foram sendo construídas ao longo da história, ao longo do tempo. Então a importância da filosofia reside justamente no quê? Né? Em nos incentivar a refletirmos sobre o mundo em que a gente vive. Esse mundo da hipertecnologia, né, esse mundo que a gente vive sempre correndo, parece que tem sempre alguém atrás de nós, né? A gente está sempre, vai, vamos correr, precisamos estar na frente, precisamos chegar em primeiro lugar no pódio. Então todas essas coisas, né, acabam fazendo com que a gente viva a nossa vida de uma determinada forma, que por vezes a gente nem se pergunta se é a forma mais adequada, às vezes acaba nem parando para pensar se é isso mesmo que a gente quer da vida, afinal de contas, né, o que eu estou fazendo aqui, agora, nesse momento, né, de onde vim, para onde eu vou, qual que é o fundamento da minha vida, por que eu faço o que eu faço da maneira como eu estou fazendo. Então, quer dizer, são aquelas perguntas parece que incômodas, né? Aquelas que ficam sussurrando na orelha. Então a importância da filosofia por si só é justamente nos lembrar que se tem algo que nos faz muito humanos, vamos dizer assim, é essa nossa capacidade de refletir, é a capacidade da gente adaptar a natureza às nossas necessidades, é a capacidade de a gente transformar as coisas de maneira criativa, é a capacidade da gente se reinventar. E a filosofia vem justamente mostrando o quê? Que na base disso tudo, seja dos grandes projetos de engenharia, seja das grandes construções humanas, seja das grandes descobertas científicas, até mesmo em tempos de pandemia, né, gente? Agora a gente está vivendo, infelizmente, esse momento do coronavírus, até justamente para a gente achar
né, uma cura disso tudo, a gente está precisando o quê? Da ciência, das pesquisas, das investigações, do método, né? E, obviamente, de uma boa dose de criatividade, de conseguir entender como as coisas funcionam. Então a filosofia, ela justamente ela não tem um senso prático. Por quê? Porque ela é muito mais uma ferramenta, né? A filosofia está justamente contida nessa nossa capacidade, nessa nossa habilidade de fazermos as perguntas. Mais do que as respostas, a filosofia está preocupada na nossa capacidade de fazer perguntas. E aí é nesse sentido, pessoal, que a reflexão, né, que é a segunda dica que eu vou dar para vocês aqui, ó, dica 2, a atitude filosófica. A atitude filosófica é justamente a gente não entender que as coisas estão prontas, porque elas não são dadas para nós, né? Os problemas nossos já não estão resolvidos previamente. E a experiência de outras pessoas talvez sirva muito mais para nos inspirar, para que a gente possa aprender com as histórias, com as narrativas, compreender o que foi lá atrás, como a gente deveria agir, mas elas não servem, elas não têm uma utilidade prática para nós imediata. A filosofia vai justamente dizer o quê? É essa atitude filosófica diante da existência, diante da vida, de questionar como, por quê, onde, de que forma, que vai justamente fazer com que a gente consiga ganhar em termos de maturidade intelectual, né? Porque por vezes a gente vive as coisas, vai levando daqui, vai levando dali, vai empurrando com a barriga, vamos dizer assim. E aí de repente a gente percebe que, poxa, perdeu um tempo bacana que poderia ter investido em alguma coisa legal, alguma coisa que pudesse gerar um crescimento pessoal. Às vezes você insistiu num determinado relacionamento que também não valia a pena. Às vezes você perdeu muito tempo brincando na hora que não deveria brincar, que deveria se concentrar para estudar, por exemplo. Às vezes você perdeu a oportunidade de chegar em casa, dar um abraço em quem você ama, né, nas pessoas que você gosta, dizer, olha, eu te amo, obrigado por estar na minha vida, obrigado por tudo que você faz. Então, justamente, essa atitude filosófica de refletirmos sobre tudo que nos cerca, sobre a nossa própria vida, sobre os nossos princípios éticos, os valores que a gente carrega, é fundamental, né? Essa atitude filosófica, portanto, é, por definição, uma atitude crítica. Então, na base de toda a discussão, na base de todo o debate filosófico, está justamente esse elemento crítico. Nós não aceitarmos as coisas como elas são dadas. Imagina você, né, se ao longo de toda a história da humanidade, os grandes pensadores, as grandes invenções não tivessem partido justamente de uma crítica em relação a algo que já estava posto. Se não fosse assim, por exemplo, a gente nunca ia descobrir exatamente como a Terra gira, a gente nunca ia descobrir que a Terra gira em torno do Sol, a gente ia conseguir descobrir uma série de coisas fundamentais na nossa vida, né? Então, essa atitude filosófica, ela é fundamental, ela é o que move o ser humano, essa capacidade da gente ir fazendo as perguntas, ou seja, as inquietações, elas são muito importantes para nós, tá certo? E aí aqui eu parto para vocês com a dica 3, de um dos conteúdos que a gente também verificou em sala de aula, que é a diferença justamente entre o senso comum em relação ao pensamento filosófico. O senso comum são aquelas opiniões, são aquelas convicções, é quase que um dogma, né? É algo que você carrega e você acredita. Então é pura e simplesmente uma questão de acreditar, você não tem como demonstrar, você não tem como comprovar. Então vou dar um exemplo, tomar leite com manga, sei lá, faz mal. Pô, mas por que faz mal? Não questiona, faz mal. Ou seja, essa coisa do senso comum, isso que está no pensamento, que é dito e repetido pelas pessoas de forma impensada, de maneira automática, que é dada por vezes até pelos costumes, pelos hábitos, né? Isso é justamente aquilo que se opõe à filosofia. Até porque esse senso comum, ele pode ser extremamente raso, né? Então vou dar um exemplo aqui. Às vezes é senso comum dizer o seguinte, olha, fulano aí está numa situação complicada socioeconomicamente, né? Não tem um trabalho bacana, ele só pode ser vagabundo, né? Só pode ser vagabundo, por quê? Porque não tem capacidade de trabalhar, não tem capacidade de ir atrás e de tentar se superar. Bom, pode até ser em alguma medida que às vezes a pessoa não tenha vontade, mas quando você vai observar, aí a gente começa a pensar, a gente começa a refletir, ou seja, a gente começa a ativar justamente a nossa atitude filosófica, que é questionar as coisas óbvias ou questionar as coisas tal como elas chegam até nós, e a gente começa a pensar, a gente começa a identificar que a gente tem uma sociedade muito desigual, que isso faz parte da nossa estrutura, vem de anos atrás, né, que esse processo inevitavelmente vai refletir diretamente, vai ter ligação, vamos dizer assim, com a educação, vai ter ligação com uma série de outras coisas da vida. Então a gente começa a ter uma atitude mais crítica, a gente começa a observar as coisas de maneira mais ampla, né? E aí a gente começa a sair dessa dimensão do senso comum e começa a adotar justamente o que seria um pensamento filosófico, ou seja, começa a adotar uma atitude de refletir sobre aquilo que nos cerca, de refletir
sobre os problemas ao nosso redor, de refletir sobre a nossa vida, sobre como nos relacionamos, sobre o que fazemos, né? A gente sabe que nos dias de hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas, elas às vezes se pegarem até a sonhos, a objetivos, né, a tentar corresponder a certas expectativas que por vezes não são as suas próprias expectativas, né? Então olha que coisa interessante, a filosofia nos convida justamente, desde sempre fez isso, né, desde os filósofos lá atrás, desde Tales de Mileto quando questionou questões óbvias relacionadas ao surgimento da vida, do universo, passando por Sócrates, por exemplo, que debateu questões fundamentais do ponto de vista das nossas relações humanas, de como nós produzimos conhecimento, até chegando os dias de hoje, né, os debates que a gente faz, insisto novamente nessa questão da pandemia. Esse é um momento, por exemplo, que muitas das pessoas estão parando para conseguir pensar, estão conseguindo ficar um pouquinho em casa, estão enxergando às vezes a necessidade das pessoas, né, estão começando a se solidarizar mais, ou seja, falar um pouco mais até, ainda que de maneira indireta, de valores fundamentais que a gente deveria nutrir como humanidade, né, de sermos empáticos em relação à situação econômica do outro, em relação à própria situação de desemprego, ou seja, tudo isso que vai nos incomodando, que vai fazendo com que a gente saia daquela mesmice, daquilo que é comum ou daquilo que aparentemente está num discurso, mas que a gente não sabe exatamente se é verdade ou se não é, porque justamente está baseado numa concepção comum, que portanto não exige prova, né? A filosofia está justamente se afastando disso. Por isso que fazer as perguntas difíceis, por isso que fazer as perguntas importantes, fundamentais, é sempre um convite a filosofarmos. Beleza, galera? E olha só que coisa interessante, né? Se tem algo que demonstra justamente o nosso interesse, né, a nossa capacidade em querer conhecer mais, em querer saber mais, é mantermos essa atitude crítica, é mantermos esse questionamento das coisas óbvias. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí com essas 3 dicas. Chique! A gente vai se vendo aqui, ó. Aproveitem o tempo que vocês estão em casa, estudem bastante, tá certo? E ó, reta final, foco, vamos junto. Abraço, galera!